Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais um devocional e motivacional nessa manhã. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, que nos fala da seguinte maneira: Do caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra, agradecendo, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse Jesus a ele: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Um grande trecho da palavra de Deus que mostra sobre a gratidão que devemos ter a Deus, o nível de gratidão que devemos ter a Deus. Vamos nos ater um pouquinho ao que era a lepra naquele tempo. A lepra era uma doença avassaladora, extremamente segregante. Até um pouquinho tempo atrás nós tínhamos os leprosários, tínhamos as casas de leprosos. Hoje, nos dias de hoje, a lepra é uma doença facilmente curada, pode ser curada em 6 meses, a paucibacilar, e a multibacilar até em 12 meses. Até as reações rancênicas são facilmente curadas com drogas que facilmente curam essas reações. Mas no tempo bíblico, essa doença era avassaladora, extremamente segregante. Homens tinham que sair da sua casa. Mulheres tinham que sair da sua casa. Crianças tinham que sair do seio dos pais e da mãe. Porque se naquela época a pessoa era diagnosticada com lepra, ela tinha que sair do seio da sua família, do seio da sociedade, e ia viver em grutas. Homens, mulheres, famílias eram destroçadas. A doença era altamente segregante, principalmente por dentro. O leproso, ele era doente por fora e por dentro. Ele não poderia aparecer perto da sociedade. Se ele aparecesse, ele teria que gritar: leproso, leproso, e as pessoas tinha que sair, ou ele se sair perto das pessoas. E se ele chegasse até 50 metros perto de uma pessoa, ele teria que ser apedrejado. Ele era apedrejado se tal coisa acontecesse. Uma doença extremamente segregante. E ele só poderia voltar ao seio da família, ao seio da sociedade, se ele voltasse ao sacerdote. E o sacerdote, que eram os padres, os pastores daquela época, vissem que ele já estava curado, o que era praticamente impossível, ou apenas um erro diagnóstico, um erro diagnóstico que dificilmente o leproso voltava à sociedade, porque quando ele é diagnosticado com lepra, ele ia para dentro de uma gruta e lá ele morria, com certeza. Era vedado a morte, uma doença extremamente cruel e segregante naquela época. Tanto que a palavra de Deus aqui nos fala que os 10 leprosos estavam de longe, eles não chegavam perto de Jesus, de longe. Mas eles conheciam a fama do Mestre, eles conheciam a fama de Jesus, e bem de longe eles gritaram: Mestre, se tu quiser, deixa a gente limpo, compadece-te de nós, tem compaixão de nós. Jesus também não chegou perto. Jesus chegou e disse: vá ao sacerdote, porque Jesus sabia que eles iam ao sacerdote, e no meio do caminho eles já estavam curados, eles já seriam curados. E quando chegasse ao sacerdote, o sacerdote viria que eles estavam totalmente curados daquela doença terrível, e eles voltariam ao seio da sociedade. 9, porém, continuaram, ficaram alegres, com certeza foram ao sacerdote, mas eles voltaram à sua vida medíocre que era antigamente. Uns talvez não tinham mais nem família, ou de tão tempo que estavam leprosos. Outros, talvez pela doença da época, conseguiu voltar à sua família, mas um dia iam morrer, um dia não iam saber o que estava acontecendo com a sua vida. Outro talvez voltasse por uma vida de bebidas, de prostituições, porque já estavam no meio da sociedade, já iam voltar ao seio dos amigos e iam cometer os mesmos pecados. Mas um só viu que tinha sido curado,
viu que não tinha mais medo de nada, viu que não tinha mais por que temer e correu até Jesus. Prostou-se em alta voz, gritava em alta voz: mestre, mestre, diz a palavra de Deus aqui, que ele fora curado e voltou dando glória a Deus em alta voz. Glorificava a Deus, se jogou aos pés de Jesus, se prostou aos pés de Jesus e agradeceu a Jesus. Quem de nós nunca foi agraciado com uma bênção de Deus? Só o fator de hoje você estar me ouvindo é uma bênção de Deus, porque é sinal que você está vivo. E nós muitas das vezes não agradecemos a Deus. E é aquilo que Deus mais quer da gente, o nosso agradecimento, prostrar a Deus, reconhecer a Deus como seu Salvador, como aquele que te dá vida, que te deu várias coisas na vida e que te dá tudo na vida, que te dá o teu emprego, te dá a tua família, te dá teu sopro de vida. E aquele homem recebeu de Jesus a maior de todas as bênçãos. Eu sempre digo que curar, expulsar demônio, curar leproso é fichinha para Jesus. O que ele queria e para que ele veio à terra era salvar o pecador. Ele disse certa vez que não veio para os doentes, ou que não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para os atormentados. Ele disse certa vez: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E hoje eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, qual é o teu nível de gratidão a Deus? Você está entre aqueles 9 que foram embora, continuaram com a sua vida medíocre, ou aquele que soube agradecer a Deus? E olha o que aquele que agradeceu a Deus recebeu. Jesus olhou para ele e disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Preste bem atenção, ele já estava curado da lepra, agora Jesus acabou de curá-lo, tirar todos os seus pecados, acabou de perdoar todos os seus pecados, acabou de dizer para ele: perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou, tu vai morar juntamente comigo no paraíso. Pense nisso, meu amigo, seja grato a Deus. Agradeça tudo na sua vida, agradeça pelo dia, agradeça pela sua família, agradeça pelo seu emprego, agradeça por algo que você vai fazer, pelas coisas boas e até pelas coisas ruins, porque a palavra de Deus nos fala que todas as coisas cooperam, tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus te ama, pense nisso.